Oi, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo dessa semana, mais uma semente sustentável para vocês. Hoje tá frio, muito frio, eu tô aqui agasalhadinha dentro da cabana, então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma matéria chamada Terremoto em Câmara Lenta. Essa matéria, ela foi publicada na revista, no periódico, melhor, Meio e Mensagem, e ela foi escrita por Marcelo Coutinho. Marcelo Coutinho é professor, coordenador do mestrado profissional em administração da Fundação Getúlio Vargas, e foi ele quem publicou, quem escreveu essa matéria. Eu vou comentar a matéria dele, porque ela tem tudo a ver com todos os nossos assuntos que a gente vem comentando aí ao longo de todos esses vídeos. Duas mudanças foram inevitáveis, foram irreversíveis. A democracia e a crise climática. A gente já falou sobre ambas, a gente já falou sobre a crise climática e a gente já falou sobre democracia várias vezes aí, com outras palavras, dentro dos nossos vídeos. Elas estão se combinando com transformações tecnológicas para alterar todas as formas que a gente tem de criação de confiança entre empresas, consumidores, funcionários e stakeholders, ou seja, entre todos os públicos que estão em torno de uma empresa. Se a gente olha de forma isolada, elas parecem acontecer de forma devagarzinho, de forma lenta, mas cada uma delas potencializa as outras. Então, elas aumentam a incerteza sobre os resultados, sobre as estratégias consagradas para conquistar novos mercados. E nesse caso, a democracia, que é a mãe da economia, vamos dizer assim, nas palavras do professor Marcelo, ela traz gerações nas duas pontas do mundo corporativo, os mais novos e os mais velhos. Isso demanda uma maior igualdade de acesso, de transparência, nos relacionamentos de relacionamentos entre as organizações e seus colaboradores. E a gente já tem falado muito sobre essas mudanças de relacionamento entre essas partes. O cerne da questão é como a exposição de empresas em que o alto escalão tem uma remuneração 10, 20, 30 vezes maior do que os seus subordinados imediatos, isso implica no quê? Esse retorno que esses executivos trazem para os negócios realmente justifica essa diferença salarial? Outro aspecto dessa mesma questão, desse mesmo ponto, é o novo formato de trabalho. Então a gente sabe que a pandemia, ela acelerou a adoção de tecnologias para o trabalho home office, para o trabalho remoto, mas ao mesmo tempo ela tornou o lar uma extensão do seu escritório. No momento em que você trabalha de casa ou trabalha em casa, isso significa que não apenas você tem que aprender uma nova etiqueta corporativa, mas também você tem que criar um ambiente em que a confiança vem antes do controle. Existem várias maneiras de você controlar esse trabalho, mas acima de tudo é preciso ter confiança que esse colaborador vai efetivamente trabalhar. Então, tentativas de controlar o fluxo de trabalho com base em supostas medidas de produtividade, através de recursos tecnológicos, podem até funcionar em curto prazo e com trabalhadores menos qualificados ou que estão no começo da carreira. Mas eles vão provocar uma revolta muito grande e até mesmo jurisprudências, problemas judiciais, com a medida, com a média gerência ou com o alto escalão. Então, não é dessa maneira que funciona. Acima de tudo, quando você tem um home office, você tem que ter a confiança de que aquele seu colaborador está efetivamente conectado, está efetivamente fazendo o que ele deveria fazer no horário em que ele tem para fazer. A gente sabe que a continuação do oikonomia, né? Usando a palavra que vem do grego, que é a organização do espaço doméstico para a produção de valor,
Esse termo, ele foi utilizado na Grécia Antiga e ele deu origem ao termo economia. Com a valorização do bem-estar individual por outras métricas, que não somente a posse de itens, mas sim através do seu acesso, ou seja, coisa que com o avanço tecnológico também foi facilitado, vai se refletir também na esfera familiar e na esfera pessoal, porque muda a demanda por diversos serviços, por diversos produtos, para poder atender a esse deslocamento diário entre casa e escritório, como por exemplo, roupas, almoços de negócios. Quando você tem isso acontecendo dentro da sua casa, as coisas correm de maneira diferente. Você não tem aquela necessidade de almoçar fora, você não tem a necessidade de levar comida para o seu escritório, por exemplo, você não tem a necessidade de ter tantas roupas assim, sociais, vamos dizer assim, porque, na verdade, na maior parte das vezes, você vai estar na frente de um computador e só a parte de cima do seu corpo estará sendo vista. Então, só essa parte de cima, vamos dizer assim, tem que estar arrumadinha. Tipo eu, por exemplo. Essas mudanças, elas vão se aprofundar à medida que os estragos da crise climática afetam não apenas as relações de consumo, mas avançam para as cadeias produtivas e elas fazem isso de forma a sequer a gente suspeitar que estão acontecendo. Então a gente tem aqui alguns exemplos. Na Inglaterra, as ferrovias tiveram que esperar ou que trabalhar em velocidade reduzida, porque depois de vários dias de calor, os trilhos, os dormentes, eles mudaram de lugar, vamos dizer assim. Não é que eles mudaram de lugar, é que eles se entortaram por causa do extenso calor. E aí o baixo nível do rio Reno, por exemplo, ele provocou o prejuízo da distribuição de cerca de 80 bilhões de dólares em mercadorias e insumos que são transportadas por esse rio. Um outro exemplo. Então, assim, a gente pode não perceber muito rapidamente o quanto as mudanças climáticas estão nos afetando, mas elas estão nos afetando e elas vão nos afetar cada vez mais. E se vocês assistiram ao meu vídeo sobre o pássaro dodô, vocês vão perceber exatamente isso que eu falei, que é uma coisa que há muito tempo atrás, quando foi feito aquele documentário, já se alertava. Aliás, há muito tempo que se fala sobre mudanças climáticas e eu tenho colocado até algumas datas em alguns dos vídeos da gente. O mundo de hoje, ele é o resultado da interação das ideias de ontem com a evolução das forças históricas, ou seja, demografia, cultura, tecnologia, economia, regulamentação, enfim. A natureza é o acaso, mas a gente sabe que quanto mais a gente mexe na natureza, mais ela, entre aspas, se revolta e ela nos dá o seu troco, vamos dizer assim. Vocês mexeram comigo, mas eu vou devolver para vocês aquilo que vocês mexeram comigo. Então a gente está vendo as marés avançarem, faixas do litoral sendo comidas por essa maré e construções indo abaixo, por exemplo, entre outras. O mundo de amanhã, ele vai ser o embate desse resultado com outras ideias e não com as ideias que a gente teve e que nos trouxeram até esse ponto. Então, o que o Marcelo Coutinho quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe esse terremoto acontecendo e que nós não estamos percebendo. E esse terremoto está desmontando esse mundo que a gente tem devagarinho. Só que vai chegar uma hora que ele vai se tornar insustentável, a menos que a gente pare e que a gente faça alguma coisa por esse mundo. E eu venho falando disso há muito tempo, e há muito tempo outras pessoas mais importantes do que eu vêm falando também, para alertar a todos. Ou para, ou vai chegar uma hora que ele vai se tornar insustentável. Pensamento da semana. Nós viajamos não apenas para chegar, mas para viver enquanto estamos viajando. Quem disse isso? Goethe. Então, gente, viajem. Viajem aprendendo enquanto estão viajando.
em todos os sentidos, né? No bom sentido, é claro. Muito obrigada por estarem comigo até aqui. Se gostaram, compartilhem. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!